O Corinthians chega pressionado para o clássico, mas ao mesmo tempo chega vivo, competitivo e mostrando sinais claros de evolução com Fernando Diniz. E eu vou falar uma coisa para vocês: esse jogo contra o São Paulo pode mudar completamente o rumo da temporada do Timão. Porque olha o cenário, o Corinthians saiu da Colômbia com um empate gigante contra o Santa Fé na altitude. E não foi qualquer empate, foi no sofrimento, foi na raça, no último lance, com Gustavo Henrique virando herói mais uma vez. O zagueiro simplesmente entrou para a história do clube na Libertadores. Sim, Gustavo Henrique, agora o zagueiro do Corinthians com mais gol na história da Libertadores. E isso mostra muito sobre esse time atual. Mesmo sofrendo, mesmo pressionado, mesmo sem jogar seu melhor futebol, o Corinthians não desiste. E quer saber? Isso tem muita cara do torcedor corintiano. O gol contra o Santa Fé saiu praticamente nos acréscimos, quando parecia que a derrota era inevitável. Mateuzinho colocou a bola na área e Gustavo Henrique apareceu como centroavante para salvar o Timão. E não é exagero falar que esse empate pode valer ouro, porque agora o Corinthians segue líder do grupo, continua invicto na Libertadores e muito próximo da classificação para as oitavas. Enquanto muita gente criticava o time depois da derrota para o Mirassol, o elenco respondeu dentro de campo numa das partidas mais difíceis da temporada. E aí entra um ponto importante. Esse time ainda tá cheio de desfalque. Memphis continua fora, Kaique fora, Charles fora, João Choca fora. Alan também não pôde jogar por causa da altitude, ou seja, o Corinthians ainda está longe de ter força máxima. Mesmo assim compete, mesmo assim luta, mesmo assim continua vivo em todas as competições. E muito disso passa pelo trabalho do Fernando Diniz, porque eu sei, muita gente ainda divide opinião sobre ele. Mas olha os números. O time melhorou defensivamente, melhorou muito, voltou a competir e criou uma identidade. O Corinthians hoje não é um time morto em campo, igual era antes. O torcedor pode até reclamar de algumas escolhas, de alguns momentos do time, mas uma coisa é verdade: o Corinthians voltou a ter alma. O torcedor pode realmente acreditar, pois o Corinthians vai chegar longe nessa Libertadores. E sinceramente, isso faz diferença demais. Agora o foco muda completamente, porque domingo tem Majestoso. Lá na nossa casa, na Neoquímica Arena, com certeza vai estar lotada. Pressão absurda. E talvez o jogo mais importante do Corinthians no Brasileirão até aqui. Porque a situação ainda incomoda. O Timão segue na zona de rebaixamento com 15 pontos. E apesar da melhora na Libertadores, o campeonato nacional continua sendo obrigação. Só que olha como o futebol muda rápido. Se ganhar do São Paulo, dependendo dos resultados, o Corinthians pode subir até a 10ª colocação. Olha isso. Ou seja, um clássico pode transformar a crise e virar recuperação. Eu acho que é exatamente o clima desse jogo. O São Paulo chega tentando se aproveitar da pressão que o Corinthians está tendo, só que clássico é clássico, é diferente, principalmente dentro da Neoquímica Arena. Ali o ambiente muda, ali o Corinthians cresce, ali o torcedor joga junto. E vou falar uma coisa que talvez muita gente não esteja percebendo: esse clássico pode marcar definitivamente o início do Fernando Diniz no Corinthians. Porque até aqui ele teve bons sinais. Melhorou o time defensivamente, recuperou jogadores importantes, deu confiança para o Garro, organizou o meio-campo. Mas vencer um clássico muda patamar. E o elenco sabe disso. Agora olha os nomes que podem fazer a diferença. Rodrigo Garro é o cérebro do time. Quando ele joga bem, o Corinthians cria muito. Breno Bidon vem crescendo demais. E o Roberto tá até perdendo um gol aqui, outro ali, mas luta o tempo inteiro. E isso o corintiano, isso a torcida do Corinthians não pode negar. Gustavo Henrique vive talvez sua melhor fase dentro do clube.
Sem contar o Hugo Souza. O que esse goleiro tá salvando não é brincadeira, cara. Na altitude contra o Santa Fé, ele fechou o gol de novo. E sinceramente, hoje passa muita segurança. Agora, claro, também existem preocupações. André, Alan estão suspensos, Memphis segue fora. O elenco ainda sofre fisicamente com essa sequência absurda de jogos. São 8 partidas em 24 dias antes da pausa da Copa. Isso pesa. E talvez o Diniz precisa mexer mais do que gostaria. Mas sabe o que eu acho mais importante? O Corinthians voltou a aparecer Corinthians. Time brigador, time que sofre, time que não desiste. Isso conecta demais com a torcida. Porque o torcedor aceita perder quando vê a entrega. O que o torcedor não aceita é falta de alma. E isso o time voltou a mostrar que tem. Agora tem uma outra notícia importante que muita gente talvez deixou passar. Fernando Diniz foi absorvido pelo STJD depois das críticas à arbitragem no jogo contra o Mirassol. E sinceramente, foi justo, porque ele falou que muita gente viu, sem ofender ninguém, sem faltar com respeito, apenas criticou erros claros da arbitragem. Isso mostra também uma coisa interessante. O Diniz está comprando a briga pelo Corinthians, está defendendo o clube, está vivendo o ambiente. Isso aproxima muito ele da torcida. Agora, imagina o tamanho da moral se o Corinthians vence o São Paulo no domingo. Meu amigo, a confiança explode, o ambiente muda completamente. E aí o Corinthians entra numa sequência defensiva da temporada muito mais forte mentalmente. Porque qualidade o elenco já tem. Talvez não tenha o melhor elenco do Brasil, mas também o time não tá ali para brigar lá embaixo. O elenco que a gente tem, e próprio desempenho recente mostra isso. O Corinthians hoje é competitivo. Talvez ainda falte brilho em alguns momentos, mais intensidade. Mas agora intensidade não falta mais. E clássico é exatamente o tipo do jogo onde intensidade ganha partida. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Corinthians vence o São Paulo? Quem decide esse clássico? Garro, Yuri Alberto, Gustavo Henrique, de novo? Comenta aí, cara, porque esse jogo promete demais. E já se inscreve no canal, porque tem muita gente assistindo o vídeo e pouca gente se inscrevendo. Aqui é Corinthians 24 horas por dia, sem abandonar nunca. Porque uma coisa é certa, quando o jogo é na Neoquímica Arena, poucos times conseguem segurar a pressão do Corinthians. Eu sou Edson Dave, tamo junto, vai Corinthians! Yeah.